Muito bem, pessoal. Mais algumas dicas para vocês para a prova de Ciências da Natureza do Enem, né? Vamos que vamos. Vamos trabalhar um pouquinho com esse assunto aqui, ó. Tá? Com a parte de botânica. Na parte de botânica, o que pode ser pedido numa prova no estilo do Enem? Tá? Os indivíduos, ali, você pode encontrar questões, tá? Falando principalmente a respeito dos grupos vegetais. Os grandes grupos vegetais. Quais são os grandes grupos vegetais, né? O primeiro grande grupo vegetal, né? O primeiro grupo vegetal a ocupar um ambiente terrestre foi o grupo das briófitas. Quem são as briófitas? As briófitas são musgos, hepáticas e coisa do gênero, tá? São vegetaizinhos muito simples, tá? São vegetais extremamente simples, são vegetais muito primitivos. Por quê? Porque essas plantinhas aqui, apesar de serem as primeiras a ocuparem o ambiente terrestre, elas são formadas por rizoides, cauloides, filóides. O que é isso? Raiz, caule e folha primitivos. Tá certo? Raiz, caule e folha primitivos. Essas plantas ainda apresentam como característica o fato de serem avasculares. Elas não possuem vasos condutores de seiva. Como elas não possuem vasos condutores de seiva, xilema, floema, como as plantas que são mais desenvolvidas, que estão mais no topo da escala evolutiva, o que acontece? O transporte de seiva é feito de célula a célula. De célula a célula. Esse é um processo rápido? Não, é um processo extremamente lento. Isso faz com que essas plantas tenham um pequeno porte, alguns centímetros apenas. Ó. São plantas que possuem um pequeno porte. Então, todas elas são muito pequenas, tá? Tudo bem? Só alguns centímetros, tá certo? Aí você fala, mas essas plantinhas aqui, extremamente importantes no processo de ocupação do ambiente terrestre, extremamente importantes no processo de evolução dos demais grupos vegetais. Porque é a partir desse grupo de plantas primitivos que as outras plantas foram surgindo no ambiente terrestre. Tá? A partir de mutações e coisas do tipo, elas foram dando origem às plantas superiores. Tá certo? Então, se você pegar, por exemplo, um musgo, o musgo ele vai ter lá rizoide, cauloide, filóide. Então você tem lá os rizoides, que são raízes primitivas, como falei para vocês. Os filóides, que são folhinhas primitivas, né? Então, se a gente fizer aqui, ó, vamos fazer bem rapidinho. Rizoide, cauloide e filóide. Ó, rizoide, cauloide, filóide. Tá certo? Aqui está o solo. Muito bom. Cuidado que toda planta, pessoal, apresenta duas fases de vida. Essa fase de vida aqui, dos musgos, a gente chama de gametófito. O gametófito tem N cromossomos, sempre, sempre, tá? Em cima do gametófito cresce aquilo que a gente convencionou chamar de esporófito. O esporófito está crescendo em cima do gametófito. O esporófito ele é sempre diploide. As células têm 2N cromossomos, tudo bem? Nas briófitas, essa é a fase de vida predominante, a fase de vida duradoura. O esporófito ele produz esporos uma vez só e depois morre. Tá? O que vai acontecer? Essa estrutura aqui chamada de... Aqui você tem a cápsula. A cápsula possui esporângios. Os esporângios são os órgãos produtores de esporos.
Essa cápsula, quando está madura, ela se abre, ela vai se abrir. Ela tem uma tampinha chamada de opérculo, isso não é importante, tá? Esse nome não é importante. O importante é que aqui vai haver produção de esporos. Ó. Esses esporos vão sair e vão se espalhar pelo ambiente, tudo bem? Esses esporos vão dar origem a novos gametófitos, tá? Importante. Os esporos têm N cromossomos. Os esporos são formados por meiose. Os esporos são formados por meiose. Tanto que a gente chama essa meiose de meiose espórica, porque ela foi feita para formar esporos, tudo bem? Aí os esporos se espalham e dão origem a novos gametófitos, a novos vegetaizinhos desse aqui. Ó. Os gametófitos fazem reprodução sexuada, tá? Eles vão fazer reprodução sexuada. Você vai ter gameta masculino, gameta feminino, tá? Ah, trico, importante saber o nome? Bom, geralmente não, tá? Geralmente não. Mas o gameta masculino é chamado de anterozoide, o feminino é chamado de oosfera. O anterozoide se une à oosfera, tá? Ele vai nadando até a oosfera. Essas plantas têm essa característica, elas precisam da água do meio para fecundação. Porque o anterozoide ele vai ter que nadar para chegar até a oosfera, tá? E aí, resultado, tá certo? Água da chuva, tá, pessoal? Aí eles vão formar um zigoto. Esse zigoto forma um embrião. E esse embrião dá origem a um novo gametófito. Tá certo? Beleza. E aí o ciclo continua, tá? Nessas plantas, repetindo, o gametófito é a fase de vida predominante e o esporófito é a fase de vida que a gente chama de transitória, ele dura pouco tempo, tá certo? Então, nessas plantas, o que acontece? Essa fase de vida aqui dura um montão, isso aqui dura pouco. Isso aqui produz esporos uma vez só na vida, depois isso aqui vai morrer, tá? Aí o gametófito forma um novo esporófito? Forma, vai formar um novo esporófito, beleza? Muito bom. Então, esses são os primeiros vegetais a ocuparem o ambiente terrestre, são plantinhas primitivas. Aí, a partir de mutações que foram ocorrendo nesse grupo vegetal, foi surgindo um novo grupo de plantas, tá? E a evolução das plantas foi acontecendo, tá? Qual é o próximo grupo de plantas? O próximo grupo de plantas, na escala evolutiva, é o grupo das pteridófitas. O grupo das pteridófitas inclui o quê? Incluem as samambaias, avencas e coisa do gênero, tá? Samambaias, avencas e coisa do tipo. O que acontece? A evolução está acontecendo, tá? A evolução está ocorrendo. Essas plantas aqui já passam a ter raiz, caule e folha. Verdadeiros. Não esqueça que nas briófitas existiam rizóide, cauloide e filóide. Tá? Outra coisa importante que surge aqui. Essas plantas passam a ter vasos condutores de seiva, xilema e floema. O xilema e o floema que já são... já começam a ter características próximas ao xilema e ao floema que você encontra nas plantas superiores, tá? Tudo bem? Então, essas plantas já começam a ter esse tipo de coisa. Elas começam a ter um porte maior? Sim, elas vão ter um porte maior. As atuais pteridófitas têm porte médio. As atuais. Mas já existiram no nosso planeta florestas de pteridófitas com árvores de grande porte. Tá? Inclusive, a gente acredita que, isso é uma dica importante em termos de evolução, um período chamado de Carbonífero, você deve se lembrar disso nas eras geológicas, tá? Um período chamado de período Carbonífero. Foi o período em que surgiram as grandes reservas de carvão, tá? No nosso planeta, tá certo? As grandes reservas de carvão surgem no período chamado de Carbonífero. A gente acredita que tenham surgido por soterramento dessas florestas que existiam de pteridófitas, tá? Outra coisa importante que vai acontecer aqui. Nas samambaias, então imagine uma samambaia, tá? Que você está acostumado, tá? Aquela samambaiazinha que você está acostumado a ver. As samambaias, elas têm... Vamos fazer uma samambaia bem sem vergonha aqui, tá?
Só para brincar. Você tem lá a samambaia, tá? Aquele vegetalzinho que você está acostumado a ver, tá certo? As samambaias têm caule subterrâneo. Bom, cuidado. O caule subterrâneo delas a gente chama de rizoma. Aqui vão estar as raízes e as folhas estão aqui. Toda planta tem duas fases de vida, um gametófito e um esporófito. Ótimo. Isso aqui o que é? Isso aqui é o esporófito da planta. O vegetal diploide, a fase de vida diploide dos vegetais, tá? Tudo bem? Nessas folhas existem os soros, que são aquelas bolinhas que tem atrás das folhas da samambaia. Aqueles pontinhos escuros ou amareladinhos que tem atrás das folhas da samambaia. Os soros são conjuntos de esporângios, tá? Esporângio é órgão produtor de esporos. Então aqui você vai ter os esporângios. É aqui que vai haver a produção de esporos. Tá certo? Então os soros produzem os esporos. Só que os esporos são haploides, têm N cromossomos. Por quê? Porque os esporos são formados por meiose. Aí o esporo, caindo no local adequado, vai germinar e vai formar um vegetalzinho que você não está acostumado a ver. É um vegetalzinho pequenininho, tem um formatinho de um coraçãozinho assim. Vou melhorar um pouquinho aqui, né? Chamado de prótalo. O prótalo, ou protalo, como alguns gostam de falar, é o gametófito dessas plantas. Ah, é o gametófito isso aqui? É. É o vegetal que tem N cromossomos. Então, repara, nesse prótalo vai ter aparelho reprodutor masculino, vai ter o aparelho reprodutor feminino, vai haver a fecundação aqui, tá? O nome dos gametas é o mesmo das briófitas, tá? Anterozoide e oosfera, tá? O anterozoide vai nadando também até a oosfera, essas plantas dependem da água do meio para a fecundação, tá certo? E aí vai haver a fecundação aqui, ó. Aqui ocorre a fecundação. E a partir daqui já começa a crescer, forma-se o zigoto, forma-se o embrião, e a partir daqui já começa a crescer uma nova samambaia. Ou seja, já começa a crescer um novo esporófito, tá? E com isso o ciclo se fecha. Tá legal? Geração duradoura. Qual é o vegetal predominante? Esporófito. O esporófito passa a ser agora o vegetal duradouro, o vegetal predominante. O gametófito passa a ser o vegetal transitório. Então, essa fase de vida dura muito pouco tempo, tá? Dura pouquíssimo tempo e essa fase de vida passa a ser a fase de vida duradoura. Isso vai continuar nos outros grupos vegetais? Vai. Tá? Os próximos grupos vegetais, que são gimnospermas e angiospermas, vão ter o esporófito como vegetal predominante, como vegetal duradouro. Tá legal? Beleza? Repara, a evolução está acontecendo. Vamos lá. Tá certo? O próximo grupo de plantas, tá? Que surge a partir das pteridófitas, é o grupo das gimnospermas. Quem são os principais representantes das gimnospermas? Os principais representantes são pinheiros, sequoias, ciprestes, são os principais representantes desse grupo de plantas. Tá certo? Continua tendo raiz, caule e folha? Sim. Claro, né? E o que é que surge de novidade evolutiva nesse grupo de plantas? Surge uma estrutura reprodutora chamada de estróbilo. E outra coisa importante que vai surgir aqui é a semente. Pelo amor de Deus, gente, gimnosperma não possui fruto. Tá? Não. Fruto, não. Tem semente, mas não tem fruto. Aliás, é o que significa o nome deles. Gímeno significa nua, esperma, semente. Então, elas possuem sementes nuas, sementes que são desprovidas do fruto.
tá? Então elas têm semente, mas não têm fruto. Tudo bem? Beleza, mas isso é uma novidade evolutiva extremamente importante, tá? Outra coisa importante, elas passam a não depender mais da água do meio para a fecundação. As briófitas e pteridófitas precisavam da água do meio, água da chuva, enfim, para que ocorresse a fecundação, para que o gameta masculino pudesse encontrar o gameta feminino. Agora não precisa mais. Não, não. Por quê? Porque surge uma outra novidade evolutiva importante. O grão de pólen. O grão de pólen surge aqui e ele vai crescer, vai formar uma estrutura chamada de tubo polínico. O tubo polínico vai carregar o gameta masculino até o gameta feminino, ao encontro do gameta feminino, tá certo? E com isso não vai haver mais a necessidade da água para que ocorra a fecundação. Tudo bem? Nessas plantas, os estróbilos a gente chama popularmente de pinha. Tá? Você vai ter estróbilo masculino, vai ter estróbilo feminino. Tá? O feminino geralmente é maior que o masculino. Tá? Faz de conta que isso aqui é um estróbilo. O estróbilo. Tudo isso aqui faz parte do esporófito, tá? Do vegetal duradouro, tá? Que começa desde das pteridófitas e vai embora agora. Tá? O esporófito é sempre vegetal duradouro. Tá legal? O estróbilo masculino vai produzir os grãos de pólen no interior dos chamados sacos polínicos. Você vai ter lá os sacos polínicos, eles vão produzir os grãos de pólen. Tá? O estróbilo feminino apresenta uma estrutura chamada de óvulo. Óvulo. É dentro do óvulo que vai estar o gameta feminino. Tá? De maneira simples, tá? Para a gente poder recordar, o grão de pólen vai ser produzido aqui nos sacos polínicos e ele vai ser carregado pelo vento, tá? O grão de pólen sai daqui e vai ser carregado pelo vento num processo chamado de anemofilia. Tá? O grão de pólen é transportado pelo vento e chega aqui no óvulo. Ele vai cair ali, vai crescer, formando o tubo polínico e vai haver a fecundação no interior do óvulo. O que é óvulo aqui vai se transformar na semente. Essa semente, caindo no local adequado, tá? Vai formar uma nova planta. E aí você fecha o ciclo. Tudo bem? Então são vegetais geralmente de grande porte. Se você pensar numa sequoia, por exemplo, as sequoias têm mais de 100 metros de altura. Tá certo? E aí você vai ter a formação da semente, a semente caindo no chão. Essa semente pode ser dispersa por de vários modos. Tá? Ela pode ser dispersa pelo vento, ela pode ser dispersa por animais. No caso do pinheiro do Paraná, araucária, a semente é o que a gente chama do quê? De pinhão. É o pinhão. O pinhão é disperso por um animal, por uma ave chamada de gralha azul. A gralha azul dispersa esse pinhão, espalha esse pinhão e vai haver o crescimento de novos esporófitos de novas árvores, tá certo? Mas o grupo vegetal, que vai estar aqui, vamos dizer assim, no topo do processo evolutivo, né? Tá? É o grupo das angiospermas. As angiospermas constituem o grupo vegetal mais numeroso no nosso planeta. A gente conhece cerca de 350 mil espécies de plantas. Dessas 350 mil, 250 mil são angiospermas. São as plantas que você está acostumado a comer. Tá? É arroz, feijão, milho, trigo e vai embora. Tá certo? As angiospermas, então, são plantas. Como é que eu posso caracterizar o grupo das angiospermas? Elas têm raiz, caule e folha. Elas vão ter uma estrutura, uma novidade evolutiva. Flores. Os estróbilos das gimnospermas
vão dar origem, tá, no processo de evolução, às flores. Tá? Elas vão ter semente e vão ter uma outra novidade evolutiva importante: fruto. Fruto. As flores e os frutos fizeram com que essas plantas tivessem uma capacidade de reprodução muito grande, muito elevada. Tá? E como resultado disso, tá, elas começaram a ocupar o ambiente terrestre de maneira extremamente eficiente. Por isso que hoje é o grupo vegetal que predomina no nosso planeta. A flor, ela contém os órgãos reprodutores. A flor não é o órgão reprodutor, ela contém os órgãos reprodutores das angiospermas. Tá certo? Olha só. Se a gente fizer uma florzinha aqui, de maneira muito rápida, muito estilizada, a flor é formada por sépalas. Esses são os verticilos florais, que a gente chama, tá? Tudo bem? Verticilos ou peças florais. As sépalas, o conjunto de sépalas a gente chama de cálice. As pétalas, o conjunto de pétalas a gente chama de corola. As pétalas e as sépalas servem para proteger e atrair agentes polinizadores para os aparelhos reprodutores masculinos e femininos. Aqui nós temos os estames. O conjunto de estames a gente chama de androceu. Esse é o aparelho reprodutor masculino. E aqui nós temos o gineceu, pistilo, ou carpelo, gineceu, pistilo, ou carpelo, que forma o aparelho reprodutor feminino. Ó. Tudo bem? Olha só. E aqui, então, você vai ter, nos estames, você vai ter a produção dos grãos de pólen. Os grãos de pólen vão sair do estame e vão cair aqui em cima, na parte superior do gineceu. O grão de pólen vai crescer e vai acontecer a fecundação aqui embaixo. Ó. Aqui dentro do aparelho reprodutor feminino existe uma estrutura chamada de óvulo. E essa parte mais externa que está envolvendo o óvulo é chamada de ovário. Quando acontece a fecundação, tá? Quando ocorre a fecundação, o grão de pólen cresceu, levou o gameta masculino até o gameta feminino. Quando ocorre a fecundação, o que vai acontecer? O óvulo, a exemplo do que acontecia nas gimnospermas, o óvulo vai originar a semente. A novidade evolutiva aqui é a presença do ovário, porque esse ovário vai se desenvolver e vai se transformar no fruto. O óvulo forma a semente, o ovário forma o fruto. O fruto é uma estrutura que ajuda no processo de disseminação da semente. Ah, por que a planta forma um fruto comestível? O animal vai comer o fruto? Vai. Mas ele vai levar essa semente para longe. Tá? E ele vai ajudar na dispersão dessa semente. Tá? Então, isso facilitou a reprodução desse grupo de plantas. Tá certo? E aí essa semente, caindo no local adequado, vai germinar e formar uma nova planta. Tá? Resultado, você percebe que há uma nítida evolução, tá, dos vegetais ao longo do tempo, tá certo? E você chega no grande grupo vegetal hoje, predominante no nosso planeta, que é o grupo das angiospermas, tá certo? Em relação às angiospermas, você tem cuidado com outro assuntinho que o Enem gosta bastante, relacionado com essa história toda, cuidado com os hormônios vegetais, tá? Tudo bem? Uma dicasinha importante, tá? Os hormônios vegetais produzidos por esse tipo de plantas, tá? Eles ajudam no desenvolvimento total dessas plantas. Então você tem, por exemplo, um toque para vocês, ó. As auxinas que vão permitir, as auxinas e giberelinas são hormônios que permitem o crescimento da planta. Eles estimulam o crescimento da planta, tá? As giberelinas estão relacionadas também com a germinação da semente. A giberelina estimula a germinação da semente, tá? É um hormônio vegetal que vai estimular a germinação disso aqui, tá certo? Para formar uma nova planta, tá? Nós temos também outros hormônios vegetais importantes, citocininas. As citocininas estimulam as divisões celulares. Elas vão estimular a divisão das células, tá? Tem um outro hormônio
Cuidado com esse aqui, tá? Ele tem caído bastante no vestibular. Tá certo? Um hormônio que é gasoso, é um gás, chamado de etileno. O etileno estimula a maturação do fruto. Ó. Vai estimular a maturação do fruto. Tá? Ele é produzido lá no fruto, estimula a sua maturação. Ele vai ficar maduro em função disso. E um último hormônio, que é o ácido abscísico. O ácido abscísico a gente costuma dizer que é um hormônio inibidor. Em épocas desfavoráveis do ano, ele inibe o crescimento, inibe o desenvolvimento de gemas, inibe, inclusive, a germinação da semente, tá? Tudo bem. E o ácido abscísico também está relacionado com o fechamento rápido dos estômatos, tá, nas folhas, quando as plantas estão passando por um processo de estresse hídrico, ou seja, falta de água. Beleza? Pessoal, essas são as dicas para vocês em relação à parte de botânica para um Enem bem feito, que é o que a gente espera. Excelente prova para todos. Um grande abraço.